Fala galera do Pandora, meu nome é Thiago, eu sou professor de matemática na unidade de Jundiaí e eu tô aqui para resolver com vocês mais uma questão do simulado dissertativo, tá? Vamos lá. Bom, a questão 2 de geometria espacial, muito bela, diz que a gente secciona-se o cubo ABCDEFGH, cuja aresta mede 1, pelo plano BDE, passando pelos vértices do cubo, tudo bem, tá aqui o triângulozinho, e pelo plano IJK, passando pelos pontos médios dos lados do cubo. Ou seja, se esse tamanhozinho completo valia 1, esse tamanhozinho pequenininho aqui vale meio, né? Tudo bem. E aqui também meio, o AK e o AJ também vale meio. Pergunta do item A. Qual é o volume do tronco de pirâmide IJKDBE? IJKDBE. Ou seja, essa parte intermediária entre os dois planos, que assim fica formado. Pronto, para calcular esse volume desse tronco, eu acho que o caminho mais rápido é eu calcular qual é o volume da pirâmide que aparece aqui, a pirâmide AEBD, que é uma piramidezinha bem bonitinha, que eu conheço 3 dimensões, e calcular o volume dessa piramidezinha menorzinha, a AIJK. Na hora que eu calculo as duas, se eu fizer uma menos a outra, a grande menos a pequena, eu vou descobrir exatamente o volume que eu estou afim, né? Então eu vou chamar assim, ó, o volume que eu quero descobrir, que eu vou chamar de V, ele vai ser o volume da pirâmide grande ADBE. ADBE. O volume da grande menos o volume da pequena. O volume da pequena é o volume da AIJK. AIJK. E são dois volumes que eu consigo calcular, né? Porque eu não sei se você se lembra, mas o volume, essa piramidezinha, ela tem um nome específico, as duas, no caso. Elas são chamadas de tetraedros trirretângulos. Porque são tetraedros, são pirâmides de base triangular, que têm ângulos retos aqui nas suas arestas. E daí para você calcular o volume delas é muito simples. É só você fazer aresta vezes aresta vezes aresta dividido por 6. Então, o volume da grande, por exemplo, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 dividido por 6. E o volume da pequenininha vai ser meio vezes meio vezes meio dividido por 6. E daí acabou. Ó, volume da grande, 1 vezes 1 vezes 1 sobre 6, como eu disse. E o volume da pequena vai ser meio vezes meio vezes meio sobre 6. Só isso. Deve acabar. Ali o 1 vezes 1 vezes 1 eu acho que dá 1, né? Meio vezes meio vezes meio dá 1 oitavo. 1 oitavo sobre 6 vai dar 1/48. E daí 1 sexto menos 1/48, se a gente faz o MMC, fica 48. Divide pelos de baixo, multiplica pela de cima, vai ficar 8, menos 1 vai ficar 7/48. E metros, então metros cúbicos. Pronto, sem muito segredo. Tá? A única sacadinha mesmo era perceber que o tronco que ele queria, esse pedaço intermediário, era o volume de uma pirâmide grande menos o volume de uma pirâmide pequena, e que as duas pirâmides podiam ser calculadas assim. Aqui um detalhezinho, se você não sabia que o volume de uma pirâmide desse estilo pode ser calculado desse jeito, que eu falei, 1 vezes 1 vezes 1 sobre 6, que as arestas dela valem 1, 1, 1, você poderia ter feito 1/3 de área da base vezes a altura. Ia funcionar do mesmo jeito, tá? Você só ia ter que considerar como base esse triângulozinho retângulo, esse triângulo retângulo grande, no caso da pirâmide grande, ou pequenininho no caso da pequena. Mas aqui, com essa fórmula, pela tetraedros regulares, acho que agiliza um pouco o processo. Aí vem o item B, que eu achei muito legal, muito interessante, muito maravilhoso. O item B, vou colocar aqui, pergunta qual a distância do vértice A até o plano EDB. Perceba que essa distância é uma distância que vai cair lá na cara do plano, em algum local lá centralizado no plano. Tinha marcado o A, para ver se a gente consegue enxergar essa tridimensionalidade. É a distância dele até o plano EDB. Vou colocar de vermelho a distância. É essa distância que vem aqui por dentro. Ó. Olha que neném que ela é. Vem por aqui para aqui. Tá vendo? Você consegue enxergar? Ela está caindo assim na cara. É essa distância que ele está querendo nesse exercício. Para calcular essa distância, o que eu quero que você perceba é que ela pode ser considerada a altura da pirâmide grande. Sabe essa pirâmide que eu calculei aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 sobre 6? Essa pirâmide grandona? Eu posso considerar que isso aqui é uma altura se eu considerar que o DBE é uma base. Então o que acontece? Olha a sacada. Eu já sei que o volume tem que dar 1/6, não é? O volume dessa pirâmide. Se eu calcular qual é a área da base, ou considerando isso daqui como base,
Aí eu posso usar a formulazinha de 1/3 da área da base vezes a altura para descobrir justamente essa distância que eu vou chamar de x. Quer ver? Vamos ver se você compreende a partir do que a gente está fazendo. Pô, eu não vou chamar de x não, porque senão vai confundir com esse rabisco que eu fiz aqui embaixo. Eu vou chamar essa distância de d, não vai rolar, eu vou chamar ela de hzinho, porque ela vai ser a altura dessa pirâmide nova que eu estou considerando. Então vamos fazer assim, ó, vamos calcular primeiro qual é a área desse triângulo. A gente sabe que o DB é a diagonal de um quadrado de lados 1 por 1. Então ele vale raiz de 2. A gente sabe que o BE também é a diagonal de um quadrado de lados 1. Então ele também vale raiz de 2. E a gente sabe que o DE, que está lá no fundo, também é a diagonal de um quadrado de lados 1. Então ele também vale raiz de 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área desse triângulo DBE. DBE. Como ele é um triângulo equilátero, porque ele tem os 3 lados iguais, a área dele vai ser L quadrado raiz de 3 sobre 4. Que vai dar 2 raiz de 3 sobre 4, que simplificado fica a raiz de 3 sobre 2. Então, esse triângulozinho EDB, a gente sabe que tem área raiz de 3 sobre 2 metros quadrados. A gente sabe que o volume da pirâmide, e eu vou marcar aqui qual é o nome dela, é a pirâmide ADBE. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base. A área da base é a própria área do triângulo que eu acabei de calcular, vezes a altura. Isso é volume de pirâmide, né? Perceba agora a sacadinha do que eu estava tentando explicar antes. Agora que eu sei a área da base, e eu já sei o volume dela porque eu calculei aqui, ó. Agora que eu já sei tanto a área da base quanto o volume, eu vou descobrir o H, que é o que eu estava a fim de descobrir. Maravilhoso. Então, o volume da pirâmide eu já sei que é 1/6, porque eu descobri no item A. Isso é igual a 1/3 da área da base, que eu já sei, raiz de 3 sobre 2, vezes H. Que maravilhoso. Esse 3 vezes 2 dá 6, eu passo ele multiplicando, isso aqui vai dar 1. Daí eu passo raiz de 3 dividindo, então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Como a gente aqui é chique, a gente racionaliza as respostas. Vai ficar a raiz de 3 sobre 3 metros. E essa é a nossa resposta final. Tudo bem? A grande sacada era avaliar esta pirâmide grande com a base dela sendo o triângulo equilátero que forma o DBE. Tudo bem? Era isso, eu espero que você tenha entendido tudo. Um beijo e até a próxima questão.